Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Peço aos irmãos que trouxeram a tua Bíblia, abra no livro do Evangelho de Jesus Cristo. Ele nos escreveu Mateus, capítulo 27. Versículo 11 da palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Mateus 27, 11. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glórias e honra é para o Senhor. Glórias a Deus. Jesus perante Pilatos. Louvado é o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor que diz assim: e foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testifica contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram-lhe: Barrabás. Disse-lhe, pois: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. E o governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser Senhor. És aqui, ó Pai querido, Deus santo, Deus de glórias, a tua palavra. Ai, Pai da glória, Deus poderoso, Deus santo, eis aqui, Senhor, a tua palavra. Fala comigo, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor, esta noite, por intermédio, Senhor, da tua palavra. O Senhor conhece, Deus de raça, o coração, Senhor, de cada um que aqui está esta noite. Ei,
Deus de glória, poder santoriais te cai. Diria sobre a macei. Andares para o limite, colomandabias te. Riviria babassou, demana rassúbia. Mãe de canta, remandaia, Jesus é ramassúbia. Rivia na cajine, clona raia. Naia vendo como do recanto, rebe de rassou. Dirigini canto, rebe na praia. Rebe de canto, rebe de cor, rebe de raia. Amandai, ramassúbia, rebe de raia. Dirigini camassole, amana rassúbia, amandera. Dirigini clamassole, canta, rebe na vassóbia. Dignare storie, gamba dige cova da hai. De cobra dige male aiandove ne masfebe ne hai. Rige mele amassóbia. Kide rabbia scobre me de gaia. Rebelde canto leve a scobre gamba sóbia. Não endureça o teu coração. Ei mulher, por que endurece o teu coração? Quando eu falo contigo, rinade comandi comandaia. Não é ração, e eu conheço, eu ouço o teu coração, eu ouço os teus pensamentos. Manicanta, rébias, torre, gamba, subi, alanaia, decorre, medegama, sóbia, viticanta, rébias, tem, que toda, degama, sobe, gamba, subi, alanaia, decanta, redigama, sóbia, eu falo porque eu amo, ei, decanta, eu alerto, manicanta, rebaço, e entra, mas muitas vezes endurece o teu coração e faz como tu deseja, como tu pensa, como tu acha que tem que ser feito, porque tu acha que está legando rabassúbia, provocando a igreja, provocando o pastor. Ei, tu não sabe, que o teu coração, minha sogra, está se endurecendo é para mim. Ei, decorre, minha sogra, a mandaia, mas eu lhe aviso, ei, declara sobre a malaba sobre, é tu olhar para trás e eu cobro de tua casa, é tu olhar, decanta, repasse, eu ia decai, como decanta, muitas vezes tu tem pensado, eu cobro dentro da tua casa, porque decanta, repasse, de que ainda vassuga, eu não me forcei, decanta, repasse, eu apenas chamei, e tu disseste aqui, não pensa que eu não ouço, não pensa que eu não vejo. Pai da glória, Deus poderoso, não permita, Jesus, que fale de mim mesmo. Marecante, ouvide, cobre, devassure, cobra, malabaia. Me canta, neves, todo queima sobre a baia. Meu Deus, toma o altar esta noite, Jesus, e fala o que precisamos ouvir, ó Pai da glória, Deus Santo, Deus de maravilhas. E a igreja diga amém. Poder sentar, exalte, louve Ele com as suas palmas, com sua glória a Deus. Oh, aleluia. Caramande, amandá, candoneus, turi, canderou, rebiga, mandácia. Irmãos, glórias a Deus, o Senhor nos dá esta palavra, glórias a Deus, de quando Jesus foi apresentado perante o governador Pôncio Pilatos. Irmãos, enquanto ali Jesus estava diante de Pilatos, Jesus ele abre a boca uma só vez. Quando o governador está interrogando Jesus, o governador diz: és tu o rei dos judeus? Jesus não diz: não, eu sou. Ele diz: tu o disseste. E ali continuam, irmãos, as acusações dos principados, dos sacerdotes, dos anciões. Todos eles, irmãos, querendo ou dizendo que tinha uma prova contra Jesus. Dizendo eles
que Jesus era um malfeitor. E Jesus, estando em silêncio, vendo tudo eles, irmãos, apontando e acusando ele, Jesus, ele estava sempre em silêncio. O Senhor Jesus, irmãos, ele nos ensina em toda a sua palavra a sabedoria de Jesus, irmãos, como homem, nos ensina nos dias de hoje que muitas das vezes a nossa melhor resposta para alguém ainda é o silêncio. Porque o silêncio, ele desconcerta quem vem para te acusar, quem vem para te apontar, quem vem para dizer que você é isso, aquilo ou aquilo outro. Você em silêncio, você desmonta Satanás. Porque todas as vezes que você tenta se justificar, você se enrola às vezes nas suas respostas. Não que você esteja errado, não. Mas quando você fica em silêncio, Satanás, ele fica furioso. Porque ele queria que você abrisse a boca. Porque você abrindo a boca, você poderia até criar uma contenda. E é isso que Satanás faz. E quando Jesus está ali, diante, irmãos, da criatura, Pilatos, achando que era o maior poderoso para acusar, para apontar o mestre, sem saber ele, que tudo que estava acontecendo era uma profecia. E o que Jesus estava fazendo beneficiava a ele e ele não sabia. E eles ali, irmãos, o silêncio de Jesus, Pilatos, irmãos, ele começa a admirar, porque Jesus, ele estava ouvindo muitos o acusando, e ele estava em silêncio, observando, talvez de cabeça baixa, diante daquele povo, e as pessoas que ali estavam dizendo: nós estamos ganhando, nós estamos acusando ele, e ele está em silêncio porque ele não tem palavra, ele não tem resposta. Não, Jesus não estava calado porque ele não tinha palavra ou ele não tinha resposta. Ele tinha e tem poder. Se ele quisesse naquele momento, irmãos, fulminar aquele povo, ele fulminava. Mas ele, irmãos, chegando lá, basculhando, lá, bastante, Jesus, ele veio para cumprir um propósito. Para cumprir, irmãos, um propósito que chega a série romana, levar novamente a criatura aos pés do Criador. Era este a missão de Jesus. Era isso que Jesus veio fazer como homem na terra. Porque, irmãos, o povo havia se afastado de tal maneira diante do Senhor, que de todas as formas que Deus falava, irmãos, o povo não aceitava. Em vez do povo melhorar, o povo ia de mal a pior. Se nós lemos todo o Velho Testamento, nós vamos ver, irmãos, que Deus lutou de tantas maneiras, através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos juízes. E todos eles, em vez do povo se achegar, o povo se afastava. Por quê? Porque o povo estava com o coração endurecido. Porque o povo estava, irmãos, vivendo de uma maneira que achava que tudo que eles faziam estava melhor do que na creta a palavra de Deus. E no momento, os céus, irmãos, ficaram. E ouve-se a voz: e agora, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu acredito, irmãos, que se levantaram os servos do Senhor. Estava ali Abraão, Moisés, Paulo não, estava ali Elias, Eliseu. Eu acredito que algum deles disseram: Senhor, deixa eu ir. O Senhor, olhando para eles, disse: não, você já tentou, você já lutou. E de repente o seu filho, o único filho, se levanta e diz: Pai, envia-me a mim. Deus olha para o filho e diz: mas eu já desci lá, e este povo, em vez de se chegar, se afasta. O Senhor disse: o Senhor desceu, em vez de eles temer, eles tinham medo, porque o Senhor abria a terra, engolia aqueles que rebeliavam.
engolir aqueles que se levantaram. Eu vou lá para entender este povo, por que eles são dessa maneira? E Jesus veio e entendeu. Mas ele veio, irmãos, no intuito de nos levar de volta para a terra prometida. Porque Jesus, irmãos, por um momento o Senhor grita que se arrependeu de criar o homem, mas para viver na terra. Muitas das vezes nós estamos como estes que estavam diante de Pilatos. Ali, irmãos, cada um estava, irmãos, com uma palavra pronta para acusar Jesus. Porque eles haviam, irmãos, há tempo se reunindo, fazendo conselho para tentar prender o mestre. Mas não conseguia, porque o momento ainda não era chegado. Mas eles tinham planos, projetos. E chegou aquele momento, eles disseram: é agora. Achando eles, estavam, irmãos, prejudicando Jesus, sem saber eles que o que eles estavam fazendo se beneficiava a eles mesmos, porque a morte de cruz de Jesus Cristo trazia vida para eles, e eles não entenderam, não compreenderam. Para nós estamos da mesma maneira nos nossos dias. Muitas das vezes estamos, se nós prestarmos atenção como está o Evangelho de Cristo nos nossos dias. Jesus disse: será que quando voltar achareis fé na terra? Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Jesus, irmãos, muitas das vezes nós pregamos que o amor esfriou pelo irmão, o amor esfriou pelo casamento, o amor esfriou pela família. Não, o amor de muitos esfriaria pelo Evangelho do Senhor. Sabe por quê? Porque cada um quer viver conforme os seus pensamentos, conforme as suas vontades próprias. Se a palavra está sendo pregada, é uma palavra que cobra que você precisa melhorar, que você precisa mudar, que você precisa ter transformação. Não foi para mim a palavra hoje, porque eu estou vivendo. Não, eu estou ouvindo. Não, eu estou orando. Não, irmãos, estamos muitas das vezes criando fantasias em nossas cabeças. Porque, como sempre costumo dizer, nem tudo que fazemos Deus aprova, nem tudo que falamos Deus concorda. Porque muitas das vezes dentro da nossa casa nós desagradamos a Deus com palavras, com atitudes, mas quando chega o momento, não, eu estou servindo a Deus, eu já estou indo na igreja como que se estivesse fazendo um favor para o Senhor. Não, irmãos, quem fez o favor para nós foi Ele. Porque se fosse para nós, irmãos, ter salvação pelo nosso próprio esforço, nenhum de nós teríamos salvação. Porque nenhum de nós, irmãos, suportaríamos o que Jesus suportou. Porque nenhum de nós, irmãos, quando via o peso da cruz, da forma que Jesus carregou, irmãos, ia dizer como Pedro, quando dizia, Pedro disse: não, Senhor, se possível eu morro por ti, mas não vai acontecer isso contigo. Quando prenderam Jesus, que dizer, tu és um deles, ele disse: nem conheço, nós seríamos desta maneira. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos, irmão, muitas das vezes sentados, acusando o Evangelho. Não é assim, não é desse jeito, não é assim. Mas pega-se na Bíblia só quando vem dentro da igreja. Pega-se na Bíblia só no momento que o vento vem e que está, irmãos, quase a colocar você no chão. Aí você lembra que tem uma palavra: Senhor, falar comigo. Aí quando abre a Bíblia Sagrada, estará com certas. Quando abre a Bíblia Sagrada, estará: eu não estou contente contigo. Não, a palavra não foi comigo. Ou diz assim: não entendi o que Deus quis dizer. Aí volta para a oração: Jesus, eu preciso disso. Jesus, tu está vendo o vento que está acontecendo. Jesus, olha o meu casamento, olha o meu filho, olha isso, olha aquilo. Mas o conserto, muitas das vezes não queremos. Muitas das vezes, irmãos, vivemos de qualquer maneira. Não está dando tudo certo, não está bom assim. Não, irmãos. Muitas das vezes, Jesus está cumprindo uma promessa, uma profecia, uma palavra que falou há tempo com você. E hoje está cumprindo na sua vida, e você acha que Deus está concordando com o que você está fazendo, da maneira que você está vivendo. E não está.
Ele cumpriu a palavra dele, e você cumpriu a palavra que você falou com ele no momento do seu desespero. Porque muitas das vezes, irmãos, nós só lembramos de Deus quando está passando pelo vento, pela tempestade, pela aprovação. Glória a Deus, aleluia. Jesus, irmãos, ele estava diante da criatura que estava dizendo que tinha poder sobre ele. Não sabia a criatura que ali estava o Criador. Não sabia Pilatos que ali, irmãos, estava aquele que podia dar vida para ele. Não sabe você, muitas das vezes, que você discorda como Deus fala com você, que Deus pede para você um conserto, que Deus pede para você melhorar, que Deus pede para você se esforçar. Não sabe você que Ele está falando para você que é o melhor para você, não é para Ele, porque Ele é Deus. Se todos nós virar as costas para Ele, Ele continua sendo Deus, não muda. Mas se Ele virar as costas para nós vamos, irmãos, à destruição total. E muitas das vezes nós só temos o dedo para apontar, nós só temos o dedo para dizer o defeito do irmão, do fulano, do ciclano. Nós só sabemos, irmãos, falar dos outros, os defeitos. Nós não colocamos em nossa frente um espelho e começar a olhar, pastor, as nossas falhas, os nossos defeitos. Começa a olhar os espinhos que precisam ser tirados, as impurezas que têm que ser limpas. Nós não conseguimos, porque hoje nós estamos vivendo de uma maneira que só sabemos acusar os outros, só temos palavras muitas das vezes para apontar os defeitos dos outros. Não estamos no tempo, irmãos, de olhar o defeito dos outros. Hoje nós precisamos olhar os nossos defeitos, de ver aonde precisamos melhorar mais, de ver aonde nós precisamos consertar com o Senhor. Oh, Deus, veio o vento, Senhor. Olha a tempestade que está dentro da minha casa. Por que isso, Senhor? O que está acontecendo desta maneira? Jesus vai ser, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Neste momento lembramos que somos servos, mas no momento da bonança que Jesus fala, se achegue, vem um pouco mais para o culto, vem um pouco mais para a oração, busca um pouco mais para me adorar, busca um pouco mais para me servir. O ouvido está tampado e não ouvimos. Mas quando vem o vento, aí nós lembramos, Jesus, não se esqueça de mim, Senhor. Lembra de mim, Senhor. E Jesus já disse, me está observando, igreja. Porque muitas das vezes não era para eu e para você estar passando por tribulação. Não era para eu e para você estar passando por problemas no lar. Não era para eu e para você estar passando, irmãos, com problema com os filhos, né? O casamento, a vida financeira, não trabalho. Não, Deus, não era. Você sabe por que nós estamos passando muitas das vezes por isso? É porque nós não demos crédito quando o Senhor falou para nós nos consertar, para nós buscar mais, para nós orar mais, para nós descer mais. Ele sabia que ia vir o vento, ele sabia que havia tempestade, e no momento da tempestade ele pediu lá atrás para me consertar, que era para eu aguentar, para eu suportar agora. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nenhuma vez que Jesus me corrige é para mim ir para pior, não, irmãos. Todas as vezes que o mestre me corrige é para mim melhorar, porque ele sabe o vento que vai passar lá na frente, ele sabe o que vai acontecer lá na frente, e se eu não me preparar lá atrás, eu não vou conseguir. Aqui tem pessoas, irmãos, que estão com o coração aflito, afligido, sem entender o que está acontecendo. Não, você entende. Deus não nos chamou, irmãos, e não nos deu um espírito de covardia para nenhum de nós. Você acha que não
entristece o coração de Deus quando nós dizemos ser servo. Quando Jesus fala para mim, eu me corrijo, eu me cobra. Eu, ao invés de melhorar, eu volto para trás, eu volto para pior. Você acha que Jesus se agrada? Não, irmãos. Ele se entristece. Porque você corrige o seu filho. Todos aqui praticamente somos pais e mães aqui. Quando nós corrigimos nossos filhos, era para ele melhorar cada dia mais. Era porque nós sabíamos que lá na frente ele vai enfrentar, irmãos, coisas que nós talvez não enfrentamos, mas nós passamos por situação semelhante. Os nossos filhos hoje estão passando por luta, irmãos, que nós não passamos, mas nós preparamos eles para passar. E você acha que Jesus é diferente? Eu não conheço o amanhã do meu filho. Não, você não conhece. A diferença, irmãos, é que ele conhece. Ele sabe que se você não corrigir o teu filho hoje, amanhã, irmãos, você pode estar entregando ele para as drogas, para a prostituição, para a vida do crime. Da mesma forma, irmãos, ele prepara nós como filho, porque ele não quer ver, irmãos, naquele grande dia, os anjos ataram mão e pé e lançaram no fogo eterno. E a Bíblia ainda está dizendo que o fogo que foi preparado para Satanás e os seus anjos. Você acha que Jesus criou algum de nós, irmãos, para ser lançado no inferno? Não, igreja. Por isso que Ele está nos preparando hoje. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo com o coração de duro serviço. Nós estamos como o mesmo povo em qual Deus levou Ezequiel. Um povo de dura serviço, um povo de coração duro, um povo, irmão, de nossa, que não dá na crê da palavra. Porque muitas das vezes, irmãos, hoje nós vimos tanta palavra para massagear o ego. Nós ouvimos tanta palavra, irmãos, que é para levantar o homem, para ela basculhando, ela baixar a pessoa. E muitas das vezes, quando vem a palavra, dizendo, filho, consegue. Filho, desce um pouquinho mais. Filho, puxa mais um pouquinho. Vem para o particular comigo. Não, a igreja está pegando no pé. Mas aí a hora que vem o vento, que você está passando hoje, você lembra, Senhor, lembra de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Irmãos, nós precisamos dar crédito a esta palavra. Saiu do texto, pastor, não. Você acha, irmãos, quem era o líder dos príncipes dos sacerdotes? Era Caifás. Caifás e Anás era genro e sogro. Os dois líderes, irmãos, espiritual dentro de Israel. Um era sacerdote, o outro era sumo sacerdote. O que era o sacerdote, irmãos? Era aquele que era para guiar o povo para vir para a presença de Deus. E eles se reuniram, irmãos, para aconselhar os príncipes, os outros que ali estavam, que eram, irmãos, líderes espirituais, que eram guias dentro de Israel. Em vez de se unir para dizer, olha, esse Jesus que aí está pregando, olha quantas maravilhas ele já está fazendo, olha quantas obras ele fez, vamos chamar ele para entrar na nossa igreja, vamos chamar ele para entrar na nossa casa. Não, eles não estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo o que muitas vezes nós fazemos, desobedecendo, acusando, apontando, dizendo, querendo dizer o que está certo, sendo que eu não me conserto. Não, o fulano está errado, mas eu não vejo que eu estou pior do que o fulano. A igreja, irmãos, do Senhor, hoje eu estava comentando com a Ana, irmãos, a igreja está brigando entre igrejas. Satanás não está, irmãos, mas Satanás está debochando de muitos que dizem ser cristão. Olha como uma verdade abala um país. Vocês sabem do que eu estou falando. O que é uma música ou um louvor, não sei, para mexer em tanta igreja. Só porque foi falado, irmãos, verdade. Só porque, irmãos, foi cantada a realidade da igreja.
nós estamos dessa maneira. A verdade dói, mas ela traz para nós a cura. Ela traz para nós, irmãos, o bálsamo que vai cicatrizar. E hoje nós não queremos a verdade hoje. Ela está, irmãos, trazendo comichões nos ouvidos. A igreja, irmão brigando com o irmão, é irmão querendo apontar o defeito do irmão, é irmão falando mal do irmão, é irmão e combalácia. Em vez de usar o que tem para ir ganhar almas lá fora, usar o que tem para lá fora ser um bom testemunho, usar o que tem, o que Deus lhe deu, para lá fora ganhar almas, ser um exemplo. Glória a Deus, aleluia. Não, irmãos, estamos apontando, estamos criticando quando alguém prega a verdade. Estamos, irmãos, blasfemando quando Jesus me corrige e diz: filho, conserta. Filho, põe a sua vida no prumo. Por que, irmãos, estamos desse jeito? Jesus, ele alertou a igreja. O amor iria se esfriar, e muitos pregamos, irmãos, que é o amor entre o esposo e a esposa, entre os filhos. Não, irmãos, é amor no Evangelho. É amor pela cruz. Quando Jesus abriu os braços, irmãos, a Bíblia no livro de Isaías 53 está dizendo: ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. E muitos dizem: olha, quem é cristão não pode estar enfermo, quem é cristão não pode passar dor. Mentira. Não é isso que o Isaías está pregando, não, pastor Márcio. Isaías está dizendo: quando Jesus tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, ele tomou sobre si os meus pecados, as minhas falhas, é isso que traz dor, é isso que traz, irmão, o Senhor da praia, destruição para nós, porque o pecado nos condena à morte. E muitas das vezes nós, irmãos, estamos vivendo vidas que abominam aos olhos do Senhor. Estamos vivendo, irmãos, de uma maneira que nós, conhecendo a palavra, sabemos que estamos contra Deus, mas só pelo momento de prazer, só pelo momento de luxúria, só pelo momento de ter, irmãos, enquanto lá basculhando na base, talvez o celeiro cheio. Não se importa que a maior fome ela é espiritual. Irmãos, se nós entrarmos na igreja hoje, eu vou dizer para você, não vou trazer história não, eu não vi, eu não procurei, mas se hoje eu e você entrar numa igreja na parte mais pobre da África, nós vamos ver que a maior fome deles é espiritual. Eles não se importam de não ter um alimento para encher a barriga. Ele não se importa de não ter uma roupa bonita, adequada para ele, não. Ele se importa, irmãos, em estar agradando ao Senhor. Ele se importa, irmãos, ele está sentindo a presença do Eterno. Mas e nós, igreja, como nós estamos, o que é mais importante para nós é dizer: crucifica a Jesus. Irmãos, a atitude de Jesus está em silêncio. Agradou, irmãos, e colocava nos olhos de Pilatos admiração. O que é isto, pastor? É porque nos nossos dias nós queremos nos defender. É porque nos nossos dias nós queremos abrir a boca e dizer e provar que eu estou certo.
Não, Glória a Deus. Aleluia, Senhor. se um dia você entregar nas mãos do Senhor a tua razão, você vai entender o que é o teu silêncio. Porque quando você abre a boca, vem palavras muitas das vezes, irmãos, que desagradam ao Senhor Jesus. Mas quando você fica em silêncio, irmãos, diante dos seus anjos, irmãos, ele se levanta para dizer para você, filha, fica em silêncio que eu vou te justificar. Fica em silêncio, filho, que eu vou provar para Satanás que tu és meu. Glória a Deus, Senhor. Quando, irmãos, o dia da derraço e a balabaia, Pilatos, irmãos, então fala: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou a Jesus, o Cristo? Todos conheciam Barrabás, um criminoso, um homicídio, uma pessoa que estava lutando contra o próprio reino de Roma, o inimigo de Roma político. Você pode buscar sobre isso. E o povo conhecia ele, os sacerdotes sabiam quem ele era, os príncipes sabiam quem ele era. Mas Jesus, irmãos, as ações de Jesus, irmãos, colocou ciúme no coração de Caifás, colocou ciúmes no coração de Anás, colocou ciúme no coração dos príncipes. Sabe por quê? Porque eles diziam: ninguém pode aparecer mais do que eu, ninguém pode ser mais do que os sacerdotes, porque os sacerdotes que levavam o pecado diante de Deus, o pecado do povo, e eles sabiam que eles eram injustos, e Jesus estava ali para fazer justiça, que Jesus estando ali não tinha como eles pegar um carneiro e dizer: eu vou oferecer este carneiro pelo pecado do pastor Eusébio, levando o Simara. Não tinha mais como eles fazer isso, não tinha mais, porque eles sabiam que eles eram profanos, eles sabiam que eles eram hereges, e Jesus era santo. Então eles disseram: vamos acabar com Jesus. Nos dias de hoje não está diferente. Muitos cristãos, em vez de se agradar de ver o outro, Deus usando para fazer a obra, e dizendo: eu quero ser usado, pastor Marcos, igual, eu quero louvar igual o irmão, eu quero louvar igual o irmão. Não, em vez de se agradar, está dizendo, pastor Zé: olha lá, quer se aparecer. Se tu prega um pouquinho lá no chão, olha lá, quer ser melhor do que o outro. Eu aprendi, irmãos, o princípio da minha conversão em Cristo, que nós, irmãos, podemos sim admirar o dom que há no outro. Admirar não é inveja, não. Inveja é você desejar o que você tem, nem eu desejar o que você tem. Aí eu, enquanto eu sossegar para te derrubar, não está bom para mim. Isso é inveja. Mas admirar, dizer: não, olha, o pastor fulano, eu não quero ser usado igual ele, não, eu quero ser usado um pouquinho mais. Olha, eu fulano, ela louva e o céu desce, eu vou descer também para que eu seja usado. Mas hoje, irmãos, não vimos mais isso, esse desejo dentro da igreja. Não, o desejo é se levantar contra o irmão, se levantar contra a palavra, contra a verdade, e dizer sempre que o outro está errado, de calar, irmãos, de falar enquanto é para nós calarmos, porque muitas das vezes, irmãos, Jesus está pronto para ser o nosso advogado, como ele fez com Estevão. Quando Estevão olha para os céus, Estevão vê os céus abertos, e ele diz: e eu vejo o Filho do Homem em pé à destra direita do trono de Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Jesus não estava vendo Estevão sofrendo, estava, mas Jesus estava dizendo: Estevão, já vai acabar, filho.
Já vai acabar. Suporta só um pouquinho. Você vai ver Estevão blasfemar contra Deus. Você vai ver Estevão se levantar contra a palavra. Não. Ele só disse assim: Senhor, não impute, Senhor, o pecado deles. Ele estava dizendo: Senhor, justifique-me, Senhor, diante deles, porque eu não tenho culpa, Senhor. Mas nós, irmãos, hoje, não, o pastor me corrigiu, o pastor me cobrou. Em vez de dizer: Deus, obrigado, o Senhor me mostrou que eu estava errado. Não, eu vou sair da igreja. Não começo dentro da casa a fazer tudo errado, tudo diferente do que Deus falou, achando que vai prejudicar o pastor, achando que vai prejudicar a igreja. Estão pegando o pé demais, com oração, com jejum, para ter isso. Ele não está vendo dentro da minha casa, ele não sabe como eu estou vivendo aqui dentro. Pouco importa como você vive lá dentro, eu prego para você viver melhor. Eu prego para você ter vida. Eu prego para você ter paz dentro da sua casa, no seu casamento, na sua família. Eu prego para você ter prosperidade na sua vida financeira. Aleluia. Mas muitas das vezes a pregação, irmãos, é como enxão nos ouvidos. Porque eu conheço a palavra, não é assim. Não é assim porque não quer viver desse jeito. Jesus não abriu a boca. Ele só disse, quando Pilatos disse: Tu és o rei dos judeus, ele disse: Tu confirma. Pronto. Se Pilatos era o maior alegria de Israel, ele disse: Está confirmado por ti quem eu sou. O que você é não precisa os outros dizer. O céu confirma sobre você quem tu és. O céu confirma sobre você, o seu ministério. Mas você precisa entender que o teu silêncio diante das pessoas agrada a Deus. Por que Jesus disse: quando for orar, não vai para o meio das praças para que os outros vejam que você está orando. Entre no seu quarto, feche sobre ti as portas do seu quarto e em secreto fala com seu Pai que no céu te ouve e que te honra no meio deles. Aleluia, Senhor. Nós estamos fazendo tudo ao contrário, irmãos. Porque dizemos que conhecemos a palavra. Nós estamos fazendo tudo errado. Porque nós julgamos que quem prega está errado. Não corrigiu, cobrou, está errado. Por que tu cobra teu filho? Por que tu cobra a tua casa? Por quê? É para melhorar. É para que aqueles que ouvem você melhorar. Hoje, porque, irmãos, que muitas das vezes o casal, irmãos, tem atritos dentro de casa. É porque, irmãos, para ir para as festas, é ir para fora, ir para outros lugares, vão juntos. Mas na hora da igreja, deixamos, irmãos, muitas das vezes, de fazer o convite. Vamos. Ah, pastor, mas não é crente. Mas todas as vezes você convidando, vai chegar um momento em que ele vai dizer: você me venceu no cansaço e eu vou. Não é assim? Mas nós, irmãos, fazemos diferente. Não, a palavra está dizendo que a minha salvação é individual. Se eu vou, se ele não quiser ir, deixa eu falar. Não. Vamos juntos. Vamos buscar. Nós temos visto pessoas parar porque o outro cobra. Se você for para a igreja, eu largo de você. Quantos testemunhos nós já ouvimos? Você larga de mim, mas eu não largo Jesus. Mas nós achamos, irmãos, que o cônjuge é muito mais importante do que Deus. Não, igreja. Se você honrar Deus, Deus vai honrar o seu lar, Deus vai honrar o seu casamento, Deus vai honrar a tua família. É isso que é o Evangelho de Cristo. Mas nós estamos vivendo, irmãos, de uma maneira que nem com o próximo que está do nosso lado se importamos. Jesus Cristo, irmãos, quando Pilatos manda açoitar Jesus, antes de mandar açoitar, Pilatos pega a água e lava as mãos, querendo ele tirar uma culpa dele que ele ia carregar para a eternidade da vida dele.
porque ele não podia, diante dos homens ali. Por que ele não libertou Jesus? Por causa do ego. Porque ele disse: se eu libertar Jesus Cristo, mesmo ele não sendo culpado, os judeus não vão me aceitar. Roma não vai me aceitar. Eu posso perder o meu cargo perante Roma. Pelo ego dele, ele não libertou Jesus, mas a profecia estava sendo cumprida. Tem coisas, irmãos, que é o nosso ego que impede nós recebermos vitória. É o nosso ego que não queremos mudar. É o nosso ego, irmãos, que muitas das vezes nós sabemos que precisamos mudar, que precisamos nos consertar e não queremos conserto. Nós sabemos que estamos errados, mas não baixa a cabeça. Não, eu sou assim. Irmãos, Jesus Cristo é o nosso Deus. Jesus Cristo honrou todos aqueles que honraram a Ele. Jesus Cristo, irmãos, nunca desamparou os teus. Jesus Cristo sempre esteve do lado, irmãos, daquele que deu crédito a Ele. Jesus Cristo nunca abandonou seu povo. Mas nós, muitas das vezes, abandonamos Jesus, deixamos Jesus de lado. Tratamos Jesus, irmãos, bem só quando nós queremos favor. Não, igreja. Vamos convidar Ele para entrar em nossa vida. Nós somos, a Bíblia fala que somos templo do Espírito Santo. E por que muitas das vezes nós estamos vazios? Sendo cristão. Por que muitas das vezes nós estamos vazios, nós estamos vivendo uma vida triste, angustiada? Parece que só vimos problemas, nunca vimos a graça. Se somos o templo, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que Ele venha preencher. Hoje, muitos dizem: não precisa estar na igreja para me servir a Deus. A igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela tem que estar junto. Ela tem que estar, irmãos, nos cultos racionais que a Bíblia chama. Não, pastor, eu na minha casa eu oro. Não, pastor, não, eu busco. Eu tenho a minha comunhão com Deus. Que comunhão, irmãos, fora do corpo. Glória a Deus, aleluia. Se eu ver um pé caminhando sozinho, é normal? É natural? Não, igreja. Não é. Não tem como. Jesus, ele não disse: eu sou a cabeça do mundo, não. Ele disse: eu sou a cabeça da igreja. A igreja é o meu corpo. Glória a Deus. Jesus disse: não ameis o mundo, nem que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo aborrece a Deus. Mas Jesus não disse isso da igreja. Não, Jesus está falando do meu corpo. Nós temos união com Ele. Nós deixamos Ele nos guiar. Nós deixamos Ele nos instruir. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, estamos deixando Jesus para trás. Estamos dizendo que somos muitos, que somos melhores, que somos mais. Sem Jesus, nós não passamos de pó, de cinza. Olhamos pela Bíblia Sagrada, todos aqueles que honrou Jesus foi honrado por Ele. Quando Pilatos manda açoitar Jesus, o que, irmãos, como homem, será o que passa na cabeça de Jesus? Ele, irmãos, inocente, só fazia o bem como homem quando ele estava ali como homem. Continua fazendo bem porque ele é Deus. Mas cada lapada daquelas hemorragias no seu corpo era uma marca minha e tua sobre ele. É a dor que ele carregou por nós. Pilatos, irmãos, você pode ler a palavra de Deus. Pilatos observando ele ser açoitado. Sabe o que Pilatos queria? Por um momento, Pilatos queria que Jesus gritasse, que Jesus desse um grito.
E cada ações daquele, Jesus, irmãos, ele segurava naquilo que estava amarrado às mãos dele. Glória a Em Deus. silêncio. Aquelas 12 tiras de couro, irmãos, com navalhas na ponta. Quando abraçava o corpo de Jesus, entrava na carne dele. E quando, irmãos, o carrasco puxava, arrancava pedaço. Para muitas das vezes, irmãos, nós ignorar a palavra dele. Para muitas das vezes nós ignorar quem ele é nas nossas vidas, achar que ele não se importa com nós. E se nós chegássemos, irmãos, no momento que uma daquelas pontas perfurou o seu olho, irmãos, olha o que Jesus passou por nós. E aonde nós estamos colocando Ele em nossas vidas? Qual é o lugar que nós estamos colocando Jesus? Será que nós estamos colocando Jesus no nosso melhor lugar, na nossa casa, no nosso melhor lugar dentro de nós? Será, irmãos, que quando Jesus nos puxa a orelha através de alguém, será que nós colocamos Jesus ainda no melhor da nossa casa? Não, foi da carne. Não quis desabafar. Nunca aceitamos os nossos erros. Nunca dizemos: Senhor, obrigado, Senhor, pelo Senhor me advertir. Obrigado, Jesus, pelo Senhor mostrar que eu preciso melhorar. Obrigado, Jesus. Não, irmãos. O nosso coração está endurecido. Nós só sabemos, irmãos, dizer: não foi cobrança, foi da carne. Se Jesus, irmãos, naquele momento quisesse fulminar o homem, ele fulminava. Mas quando ele abre os braços na cruz, ele abraça naquela cruz todas as nossas rebeldias, nossos problemas, nossas lutas. Para hoje nós queremos servir de qualquer maneira. Para hoje nós queremos oferecer o melhor para Ele só quando estamos sendo agradados, só quando tudo está bem. Glória a Deus. Não, irmãos. Nós precisamos enxergar que Jesus, Ele é soberano e Ele quer dar o melhor para nós. Ele quer, irmãos, olha a luta de Jesus por nós, igreja. Olha o amor de Jesus por nós. Se fosse alguém que não se importasse com nós, depois que ressuscitasse, irmão, subiria aos céus e nunca mais olharia para a terra. Mas não. Depois que ele saiu daquela sepultura, ele caminhou 40 dias, ensinando, aparecendo para outro, ensinando como servir, dizendo como fazer. Na hora que ele foi subir ao céu, ele estava ainda preocupado com os seus. Ele disse: não saia de Jerusalém, não se perca na caminhada, não se perca sem antes eu vos revestir. Não ignore a minha palavra, não ignore quem eu sou, porque eu do alto vos investirei, eu não vos deixarei órfão. Ele subiu ao céu. Quando ele estava subindo, o povo olhando a Jesus subindo, aparecem os anjos, os mesmos anjos que apareceram na sepultura. Ele disse: Galileus, por que olhais desta maneira? Da mesma forma que ele subiu, ele vai descer para buscar a sua igreja. Glória a Deus, Senhor. Eles voltaram alegres para Jerusalém, mas eles ouviram a palavra de Jesus dizendo: não sai de lá, se antes eu não vos revestir. Glória a Deus, aleluia. Eles não foram, irmãos, Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Mateus,
E os demais, eles não saíram dali para ir comemorar com os outros, para ir tomar um tereré, para ir tomar... Não. Eles saíram de lá e voltaram para dentro do templo. Eles se reuniram para orar ao Senhor. Foram 10 dias de oração. A Bíblia, irmãos, diz que 500 entraram, mas só 120 irmãos perseveraram na oração. Não está diferente nos nossos dias. Muitos entram dentro da igreja, mas poucos ficam, porque a verdade, ela dói. Mas as pessoas não entendem que quando ela dói é porque ela quer conserto. Ela dói, mas depois passa, cicatriza. E Jesus revestiu-os do alto dos céus, de grande maneira, que toda Jerusalém tiveram que ver e entender que Deus é o Senhor. Que nós sejamos, irmãos, diferentes. Não vamos nós, irmãos, pedir para soltar Barrabás, porque Barrabás está nos nossos dias contado como nós, a nossa rebeldia, da maneira que nós vivemos. Nós somos o Barrabás. Jesus ainda continua sendo santo. O conselho, irmãos, que Jesus pede para nós, irmãos, é para nós ter vida, é para nós. Ele sabe que nós vamos passar amanhã, nós vamos enfrentar. Vocês mesmos, não estou dizendo que vai, Jesus sabe de todas as coisas, mas Ele nos advertiu, está nos advertindo com a Bíblia. Você sabe com a afronta que o nosso presidente fez, dá um pulo para Israel se levantar em guerra contra nós. Para você ver a Bíblia se cumprindo, irmãos. Agora, se nós deixarmos de obedecermos, o sofrimento ainda é maior. Por que você acha, irmãos, que Satanás se levanta contra a sua casa, contra a sua família, para destruir, para pôr no pó? Jesus não tinha que preparar, Jesus não tinha falado. Mas muitas das vezes, é o que eu estou dizendo, nós deixamos de ouvir. Mas não saiu dos projetos do Senhor. O silêncio, Jesus está dizendo, o silêncio é uma resposta. Não é sombra, decisão, deixa Ele agir, deixa Ele fazer. Oh, pastor, você não sabe o que eu estou passando? Eu não sei, mas Ele sabe. E Ele está dizendo, vai passar o vento. Nós precisamos, irmãos, é dar crédito à palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir e ouvir esta palavra, porque senão, irmãos, nós vamos estar mais uma vez crucificando o Mestre. Mais uma vez nós vamos estar dizendo, Senhor, não me importa com o que você passou, com o que o Senhor passou por mim, não. Muitas das vezes, como cristãos, estamos desta maneira. E entramos na palavra para eu encerrar. Josué, irmãos, ele chamou todo o povo, toda a congregação, para fazer um concerto com Deus. Ele chama o povo, ele se põe de pé, e ele diz, olha, se vocês quiserem servir aos deuses que você servia no Egito, que vossos pais serviram, na terra dos amorreus, vocês podem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu encerro essa mensagem convidando você que quer um concerto, fazer um concerto com Cristo esta noite. Não entendi, pastor. Eu já sou crente, pastor, eu estou na igreja. E as suas atitudes nos últimos dias, as suas falas, os seus pensamentos, as suas ações, como ela tem sido você sendo um servo e serva de Deus? Não está no momento de nós fazermos esse concerto
e dizer: não importa o que os outros falam, não importa o que os outros fazem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você que quer algum santo com Cristo, se pode ter esta noite. Que o Senhor